Hoje nós vamos começar uma série de estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, certo? É o quinto livro do Novo Testamento. E, iniciando em uma parte bem introdutória, houve grandes problemas para definirem o nome do livro. O pessoal discutiu muito sobre o nome do livro. Alguns queriam colocar Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, nós vamos ver isso, que trabalha muito. Outros queriam falar Atos de Paulo, Atos de Pedro. Então ficou essa discussão por laços. Não sei quantos lembram disso. Eu acho que o Elton lembra. Não sei os outros se passaram por isso. Pelo estilo de cada livro. Por exemplo, Velho Testamento, Pentateucos, históricos, poéticos, profeta maior, profeta menor. O Velho Testamento. O Novo Testamento também tem os evangelhos, histórico, cartas paulinas, cartas gerais e livro profético, revelação. Então, no Velho Testamento são cerca, eu sei que são 7 a 8 livros históricos. É mais ou menos isso, Josué, Juízo, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Esdras, Neemias, Esther. São uma média de 10 livros históricos no Velho Testamento. O Novo Testamento só tem um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, o Novo Testamento só tem um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Outra coisa interessante do livro do Atos dos Apóstolos, o autor é o Dr. Lucas. Tem muita gente que engana, Lucas não foi apóstolo. Lucas não é da época de Jesus. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos à base de pesquisa. Então Lucas, pode observar, depois chega na sua casa e confere, o Evangelho de Lucas com os outros evangelhos, os outros 3, Mateus, Marcos e João, você vai observar que Lucas tem muito mais detalhes do que o Evangelho, do que os outros. Quer ver, tem uma parte lá que diz que a sogra de Pedro estava com febre, fala só isso. Lucas já fala, estava com uma febre alta. Então ele já é mais específico. Todo milagre que você acha em Lucas e acha nos outros, você vai ver que o milagre em Lucas narrado tem mais detalhe. Porque ele fez a base de pesquisa. E outra coisa interessante, quer ver? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1 e fala como que começa aí o cabeçalho de Lucas capítulo 1. Como começa o cabeçalho de Lucas capítulo 1? Tendo, pois, muitos empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós cumpriram. Continua. No início da palavra. Pareceu também que a mim conveniente descrever o antigo. Pode ser. Sua ordem, a vida dos velhos conformados minuciosamente desde o princípio, para que conheçam a certeza das coisas que já estão formadas. Então diz que, havendo-me informado minuciosamente, a minha versão diz assim, a curada investigação de tudo. Então, confirmando que Lucas baseou nisso. O que eu quero chamar a atenção de vocês é essa palavra escrita Teófilo. Aí, volta lá no livro de Atos e lê o primeiro versículo, Atos 1:1. O que diz? Dá uma paradinha aí. A dúvida é o seguinte: Teófilo quer dizer o quê? O significado dessa palavra: amigo de Deus. Teófilo, amante de Deus, o que ama Deus, o que gosta de Deus. É igual filosofia, o que gosta de sabedoria e por aí por diante. Aí a dúvida é: Teófilo era uma pessoa ou era um grupo que gostava de estudar a Bíblia? Aí eu vou era uma pessoa, não é um grupo. O que dá a entender o quê? Lucas escreveu o Evangelho e Atos foi a continuação. E se você ver o último versículo de Atos, você vai ver que ele deixou uma ideia de continuar. Parece que Lucas tinha a ideia de continuar a escrever mais. Quer ver? É Atos 28, os 2 últimos versículos. Ele não dá uma ideia de encerrar a conversa. Ele dá uma ideia assim que parece que vai continuar.
Leu aí para mim, Atos 28, os dois últimos versículos. Paulo ficou 2 anos e meio na sua própria situação, que alugara e recebia todos os pontos do mundo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ele nem se despede. Se despede. Ele fala amém, tchau, saudações em Cristo, a paz do Senhor. Ele nem se despede. E para quem narrou a história de Paulo, capaz a história de Paulo assim, meio vago. Paulo alugou a casa onde ele era preso, onde ele ensinava a palavra de Deus sem impedimento. Então a ideia de Lucas, tá? A ideia é que ele ia continuar. Porque como que Paulo morreu? Quem foi o apóstolo que também destaca depois de Paulo? Aí caberia ele destacar como que foi a situação de João, que foi para a ilha de Patmos. Então pode ver que ele para dando um ar de continuação, mas isso não acontece, certo? Então, livro de Atos dos Apóstolos, autor Lucas, escrito a uma pessoa chamada Teófilo, ou um grupo de pessoas chamada Teófilo, amigos de Deus, e com a finalidade de narrar os fatos dos apóstolos. Nós vamos ver daqui a pouco sim, alguns capítulos para frente, que eu acho interessante, que algumas coisas Lucas narrava, outras coisas ele participou. Se você olhar o capítulo 16, estava uma ida lá no capítulo 16 de Atos. Tem hora que ele fala na primeira pessoa do plural. Primeiro ele narra normalmente como um narrador, mas em alguns momentos, Atos 16, olha aí para mim, por gentileza. Atos capítulo 16. Isso, pode ler 1. Varões e irmãos, com 16? 16? É 16 com 1. Não, pode ler o 11. Dê o 11 para a gente, querido. O 11. Os quais eles disseram. Não, o 11. 16 com 11. Não, é capítulo 16, 11. Só para mostrar uma coisa interessante. Capítulo 16, versículo 11 e o 12. Navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para mostrar e nos dias seguintes para Nápoles. Como que ele fala aí? E navegamos e fomos. Ele já estava na viagem. Antes ele pegou informação, aí agora já virou um acompanhante. Olha o versículo 13, como que ele fala também, versículo 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se alimentavam. Ele já não estava fora da equipe, ele já entrou na equipe. Alguns até, isso aí já é por conta dos historiadores, acreditam que Lucas se converteu ao longo da investigação. É aquela pessoa que ouve tanto falar de Jesus, vou descobrir quem é esse homem direito. Alguns acreditam que a conversão dele se deu durante essa investigação, que com certeza foi uma história brilhante, certo? Então, em dado momento, Lucas entra na equipe de Paulo e faz o acompanhamento, certo? Agora voltemos ao capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, onde ele faz a dedicatória do livro. Vamos ler Atos 1, de 1 a 5, depois nós vamos entrar no versículo 6. Cada um lê no versículo, por gentileza. Atos 1, de 1 a 5. Pode ler. Diz o primeiro tratado. O pior. Acerca de tudo que Jesus começou. Não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido ensino, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aos quais também, depois de ter falecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto
por eles por espaço de 40 dias, que respeita ao reino de Ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, e disse: de mim ouviste. Não muito depois desse dia, aqueles coisas que se havia reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurai tu desse tempo o reino a Israel. Isso. Aqueles primeiros 5 versículos, Lucas faz a ligação do Evangelho com o livro de Atos dos Apóstolos. Como se o Evangelho de João não existisse. Ele faz a ligação. Ele fala: olha, eu registrei tudo que Jesus falou e começou a ensinar. Eu registrei. Aí ele já entra nos fatos nos últimos dias. Esses últimos dias, os evangelhos não se detêm muito, mas Lucas se detém. E fala que Jesus tem uma ordem diferente. No versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhe que se não ausentassem de Jerusalém. Olha só, queridos, uma coisa interessante do livro para a gente aplicar. O plano de Deus, nós já sabemos, ele é extremamente perfeito. Mas quando a gente fala que o plano de Deus é perfeito, isso inclui a questão também de tempo. Aqui, a ordem de Jesus era o quê? Fica aí, não sai de Jerusalém. O que eles tinham que esperar em Jerusalém? A descida, o batismo com o Espírito Santo. Ele falou: olha, o João Batista, ele bateu com água, beleza, para arrependimento. Mas agora vai vir o Espírito Santo, que vai capacitar vocês. Então, a primeira parte é isso. Aí, como que o ser humano tem a mente limitada? Quando Jesus falou, narrado por Lucas, que o Espírito Santo viria sobre os apóstolos, eles já fizeram uma pergunta política. Uma pergunta nacionalista, da nação. Eles perguntaram: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? O que eles estavam perguntando? É nesse tempo que Israel vai voltar a ser livre? É nesse tempo que Israel vai voltar a ser nação? É nesse tempo que os judeus voltarão ao comando? Jesus não estava falando de política, Jesus não estava falando de comando da terra, Jesus estava falando do comando do céu. Então, queridos, a gente começa a perceber aqui que mesmo a gente quer defender às vezes os apóstolos, mas tem dificuldade. Eles viram Jesus morrer, eles viram Jesus ressuscitar. Aí Jesus falou: vai descer o Espírito Santo sobre vocês, mas a mente deles estava fechada aonde? Na Judéia, na Galileia. Agora nós vamos voltar com o poder? Jesus falou: não, é isso que eu estou falando com vocês, não. Eu estou falando de uma coisa muito maior que Galileia e que Judéia. Eu estou falando com vocês de um reino que transcende, que vai além do que vocês imaginam. Aí, versículo 6 foi lido. Ele falou: agora que o Senhor vai devolver o universais, gigantesco, mas a gente está focado e fechado só no nosso problema, no nosso mundo. Aí o versículo 7, eu queria para mim, por gentileza. 1:7. Não nos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio nome. Aí o que acontece, queridos? Lembra uma vez, vocês devem lembrar, vocês são assíduos estudantes da Bíblia, lembra uma vez que perguntaram para Jesus quando é que Jesus ia se dar o fim do tempo? Alguém lembra? Qual foi a resposta de Jesus? Nem o filho sabe, não vos compete, só o pai. Aí agora Jesus morre, terça-feira nós vamos ver isso, né? Vai ao inferno, volta, vai ao céu e volta. Aí perguntam para ele, fala: não interessa. Por que tem? Depois que ele morre, vai ao inferno, vai ao céu, ressuscita, ele já volta a ter quando ele desce, ele abre mão de todo o poder, toda a glória.
Ele tinha junto com o Pai e com o Espírito Santo. Quando ele morre e ressuscita, tudo aquilo, o que ele diz em Mateus? Porque todo poder eu foi dado, tanto no céu como na terra. Então agora Jesus sabia de tudo. Chega agora, agora que vai resolver. Ele falou que só o Pai sabia agora? Não se compete. Aí qual foi a ordem que ele deu no versículo 4? Aqui, ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Qual é a lição que a gente tira, queridos? Há tempo de ficar em Jerusalém. Agora, o que ele já fala no versículo 8? Eu quero ler para mim. Olha como que muda a conversa, no versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e sereis testemunho tanto em Jerusalém como em todas as ideias, e até aos confins da terra. Agora, fica em Jerusalém. Mas, o Espírito Santo, vocês vão sair de Jerusalém. Vocês vão para Samaria. E quando Jesus falou Samaria, agradava. Não, eles eram inimigos de Samaria. Eles não gostavam dos samaritanos. Samaria era a capital de Israel, que era nação irmã de Judá. Eles não gostavam. Aí fala, em Jerusalém, em Jerusalém, nós vamos ver lá na frente, isso aí, vai ver muito, isso foi mais depois do livro dos Apóstolos, que não. Duas horas, em dois tempos diferentes. É isso que nós temos que entender. A primeira hora, ficar em Jerusalém, era tempo de ir esperar. Então, queridos, que a gente tira aqui, há tempo para esperar. Há tempo que não é para você fazer nada. Há tempo que você tem que esperar Deus fazer. Agora, no versículo 8, no mesmo diálogo de Jesus já muda. Há tempo de esperar, mas há tempo de fazer. Agora, depois que o Espírito Santo descesse, não era mais para eles esperarem coisa nenhuma, é para eles saírem. Aí nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos que eles não saem, eles ficam. O que acontece? Deus os expele naquela região, manda uma perseguição que os obriga. O que a gente entende isso aqui? Que lição que a gente tira para a gente, queridos? No tempo de esperar, espera. Não faça, senão Deus te para. Mas no tempo de fazer, não para. Senão ele vai te dar um motivo para você fazer. No tempo de esperar, espera. Não fala não. Se fizer, vai se enrolar. Agora no tempo de fazer, não para não, porque ele vai mandar, vai criar uma situação para você fazer. E a gente escuta história, testemunhos incríveis, de pessoas que Deus mandava para o hospital, ela não ia. Deus colocou uma doença na pessoa, a pessoa foi para o hospital, lá pregou o evangelho, depois que acabou de pregar o evangelho, foi curada miraculosamente e foi embora. Então o que Deus quer nos ensinar já no livro de Atos dos Apóstolos? Que Deus escolhe algumas pessoas. Eu, você. E Ele dá uma ordem. Aí vem aquela historinha, ou você vai para o bem, ou você vai para o bem. Porque você vai fazer a ordem de Deus. E os apóstolos receberam o Espírito Santo. Ao versículo 9. Dita essas coisas, ele foi o quê? Elevado ao céu. O único lugar que diz aí, em Atos Apóstolos, Jesus falando, começou a subir. Permitir ficou escuro, terremoto, coisas assustadoras. Ressurreição, terremoto, a pedra. E Jesus foi assunto ao céu. Com certeza o céu se abriu para receber Jesus. Já pararam para imaginar essa cena? Jesus começando, deve ter sido. Acho que também deve ter se assustado. Eu estou me levantando. Jesus começando com eles, começa a subir. Ele está começando, a pessoa vai olhando, e ele vai se distanciando. Eu, com sinceridade, eu choraria de emoção, né? Porque esse cara quer expectativa, porque a hora ele vai voltar.
Aí, olha o que ele diz no versículo 10 e 11, queridos. Versículo 10 e 11. E estando com seus olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre de vós foi recebido, seja no céu, há de vir assim, como para o céu o viste. Qual é a ideia desses anjos, desses varões de branco? Consolo, amém? Não é consolo, não fica triste não. Ele vai voltar. Do jeito que vocês viram, aqui já era até uma palavra escatológica, uma palavra dos últimos dias. O que ele falou? Do jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar nas nuvens. Do mesmo jeito. Vocês viram? Ele vai voltar. Jesus vai voltar do mesmo jeito. Mas não era só de consolo não, mas era de exortação também. Em que sentido? Ei, tá bom, olha, já foi. Agora você tem mais o que fazer aqui embaixo. Jesus voltar, Jesus vai voltar. Aí cai lá em João 14, que ele foi para o Pai, onde há muitos morados. Aí, queridos, Jesus versículo de 12 a 14, pelo bebê, por gentileza. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Opa! Jesus sobe e eles obedecem a palavra. O que eles fazem? Se reúnem todos e começam a tirar um período de oração. Interessante, queridos, que o Espírito Santo já viria, mas eles esperam o Espírito Santo em oração. Eles esperam em oração. Queridos, qualquer promessa que Deus faz, é dever nosso esperar em oração. Olhando para o céu, não é ficar olhando o que vai acontecer, não, esperando em oração, eu todo mundo. Aí agora, a partir do versículo 15, começa agora o momento de como foi a morte de Judas. Depois a gente fala sobre a morte de Judas e Deus sabe como ele morreu. Certo? Bom, então, versículo 15 em diante, cada um lê no versículo, por gentileza. E naquele dia, levantando-se, ele proveio dos filhos e 400 pessoas. Disse: varões irmãos, acerca de Judas, que foi o vendeiro a Jesus. Que foi contado conosco e alcançou sorte esse ministério. Olha, este adquiriu um campo com galardão de iniquidade. Precipitando-se, rebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então, uma paradinha aí. Judas se enfocou, mas como que foi o enfocamento dele? A corda ficou presa pelo meio dele e arrebentou, e as entranhas de Judas saíram. Às vezes ela enfocou, o pessoal acha que ele ficou preso pelo pescoço. Talvez ele até tentou pelo pescoço, mas alguma coisa deu errado, que ele foi partido ao meio. Foi partido ao meio. A pessoa fala, a gente pode falar que Judas foi para o inferno porque ele cometeu suicídio. Não, ele foi para o inferno porque ele traiu Jesus. Lembra disso? Falou isso? Na oração sacerdotal de Jesus? Pai, eu te agradeço porque nenhum que o Senhor me deu se perdeu, a não ser o filho da perdição.
E aí a gente pode abrir um parênteses e aplicar para a gente. Queridos, se vai ser para evangelizar, essa é a meta nossa. Nós vamos ganhar muitas almas para Jesus, mas sempre vai ter o fio da perdição. Sempre vai ter um ali no meio que não vai ficar. E detalhe, como que Lucas se escreve de Judas, um homem de sorte, um homem que foi bem sucedido no ministério, um homem que foi bem acolhido no ministério, mas não ficou. Não teve jeito. Queridos, tem pessoas que vai trabalhar, vai ter oportunidade e não vai ficar. Ah, pastor, mas Deus quis assim? Não, as escolhas estão ao meio. Agora vê o versículo 19, eu acho que não leram ainda. Foi notório a todos os que habitam em Jerusalém. Na própria língua, esse campo se chama a selva, isto é, campo de sangue. Então, quando Judas comete suicídio, ele chega no templo, devolve as 30 moedas. Não, o traí de sangue inocente, devolve as 30 moedas. Até hoje é um mistério, humanamente falando, o que Judas esperava de Jesus. Dá-se a entender que Judas pensava que Jesus ia fazer uma revolução quando fosse preso. E não foi, tanto é quanto Jesus. Acontece todos os fatos, Judas vai lá e devolve o dinheiro para os sacerdotes, para os sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes vão lá, pegam aquele dinheiro e compram um pedaço de terra aonde Judas foi sepultado. Certo? Olha aí o versículo 20 para mim agora, por gentileza. 20 e 21. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu principado. Está falando do que aí? O Salmo já estava falando que Judas seria substituído. Quem está narrando isso aqui, quem está falando isso aqui é o apóstolo Pedro. Ele toma a frente e fala: olha, nós sabemos que Jesus deixou 12 apóstolos e nós temos que manter os 12. Não podem ser 11. E ele explica por quê. Primeiro, que o Judas cometeu suicídio. Segundo, que o livro de Salmo falava que ele sairia e o outro entraria no seu lugar. Poderia ficar vago. O outro entraria no seu lugar. Aí Pedro continua. Versículo 21. É necessário, pois, que 12 varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido o ensino, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Tá, queridos, a história na Bíblia, alguns estudiosos que eu concordo, eles colocam algumas prerrogativas, algumas exigências, alguns critérios para que alguém fosse apóstolo da época. As duas coisas primordiais para a pessoa ser apóstolo naquela época, hoje em dia, eu respeito quem é apóstolo, não sei qual é o fundamento, né? Respeito, o fato de ser respeitado quer dizer que você concorde. Né? Eu vou respeitar a roupa que você usa, vou respeitar o cabelo que você tem, não quer dizer que eu concordo com a sua atitude. Eram dois fatores. Primeiro, tinha que andar com Jesus. Tinha que ter andado com Jesus. É o que diz aqui Pedro falando: olha, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então tinha que andar com Jesus. Primeira coisa. É apóstolo que tem andado com Jesus. Segundo, no versículo 22, começando no batismo de João, até o dia em que entre nós foi levado às alturas, dizendo que a ideia era o quê? Que andasse com Jesus e tivesse aprendido diretamente de Jesus. As prerrogativas para apóstolo eram essas: andar com Jesus e aprender direto de Jesus. Hoje, com todo respeito, abrir um parênteses aí, não sei quais são as prerrogativas para alguém se intitular apóstolo hoje. Se andaram com Jesus, não sei, né? Se aprender direto de Jesus, também não sei. Pastor, e o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, o cara andou com Jesus, não lá fisicamente, mas Jesus esteve com ele. E quando Paulo fala da Santa Ceia, como que ele fala? Porque o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Então Paulo mostra que ele aprendeu diretamente de Jesus. Então, queridos, diante dessas prerrogativas, Pedro propõe uma eleição para apóstolo.
Quais foram os nomes que ele apresenta? Quais foram os nomes apresentados por Judas, por Pedro? Versículo 23. José, chamado de Barsabás, que tinha o sobrenome do Justo, e Matias. Pode continuar lendo. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual dos dois tens escolhido, para que tome parte desse ministério e apostolado, e de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e o voto comum foi colocado com os 11 apóstolos. Eles oraram. Aqui já foi feito um levantamento do que queria dizer lançar sorte. Aí significa inúmeras coisas, não tem uma coisa definida do que é lançar sorte. Mas eles oraram, buscaram o Espírito Santo e foi indicado que fosse Matias. Aí, queridos, depois aqui você praticamente não ouve falar de Matias. Daqui para frente entra em cena mais ainda a intervenção do Espírito Santo, capítulo 2 para frente, e a questão de Pedro, aí do 2 até o 9 é Pedro, do 9 diante é Paulo. Aparece Tiago, aparece Filipe, mas os dois homens em destaque é Pedro e Paulo. Certo, queridos? Então, semana que vem, com a graça de Deus, você pode ler na sua casa o capítulo 2, de Atos, versículos aí do capítulo 2, que a gente já está uma introdução para o próximo capítulo. Vamos lá? Atos 2. Isso. Vamos explicar agora então. Queridos, tem muita gente que fala assim: eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal. Mas o que quer dizer a palavra pentecostal? Esse é o grande mistério. Aí possuíam 3 festas: Tabernáculo, Páscoa e Pentecoste. Eram as 3 festas primordiais. Deus usava essas datas que ele mesmo colocou para fazer um evento grande. No nascimento de Jesus, Deus fez César Augusto fazer um grande recenseamento. Aí foi muita gente para Belém, inclusive o José e Maria. E a festa de Pentecoste era uma festa que acontecia em gratidão à colheita que tinha acontecido. Se contava-se 7 semanas a primeira colheita. Na 7ª semana se reunia todo mundo, que aqui mudou um pouco, mas imagina na sua cidade uma festa típica, aonde tem barracas, era isso a festa de Pentecoste. O pessoal se reunia e era uma grande festa. Então o cara que colheu muito arroz, o cara que colheu muito feijão, colheu muito macarrão, colheu muito trigo, colheu muito milho, o pessoal ia para lá. Ia para lá e fazia umas barracas, era uma grande festa de gratidão a Deus. Então, era uma festa, aqui na nossa região, tinha a feira da primavera aqui, né? Tem uma época, a feira da primavera chamava muita gente para lá, pela variedade de barracas que tinham lá. Agora, praticamente acabou o que tinha antes. Então, as pessoas iam lá para a Judéia por esse motivo. Festa de Pentecostes, opa, festa típica dos judeus, todo mundo ia para lá. Nesse dia de Pentecoste, que era a festa dos 49 dias depois da colheita, daria 49, no outro dia seguinte seria o Pentecoste, 50 dias após a colheita. Nesse dia tinha muita gente, foi quando se deu a descida do Espírito Santo. Então por que as pessoas nos chamam, ou nós nos chamamos de pentecostal? Porque o Espírito Santo desceu no dia da festa de Pentecoste. Na verdade, a palavra pentecostal não tem nada a ver com o Espírito Santo, a não ser a descida. Para analisar. Mas o pentecostal, penta é 5, coste é o quê? Então a palavra em si. No dia de Pentecoste, era o dia da festa da colheita, se desceu o Espírito Santo. Então ficou marcado como o dia
está aí, se dá o nome de pentecostal. Pode ler o segundo versículo, irmão. De repente, veio do céu um som, como de um vento encheu toda a casa que estava sentada. Pegar uma paradinha. Então o que aconteceu, queridos? E balançou tudo, não veio feito não. Veio um som que encheu toda a casa. Um som. As quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar muitas línguas, conforme o Espírito Santo consentia falar. Mais uma vez, Lucas, médico, frio, calculista, detalhista, ele diz o que no versículo 3? Distribuída entre eles línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo, como de fogo. Lucas estava pegando o que foi falado com ele e estava tentando passar uma ideia do que aconteceu. Eu já vi aí algumas sedes querendo criticar a gente, fazendo desenho de uma chama de fogo na cabeça de cada um. Não foi isso que aconteceu, não. Como se fosse língua de fogo. Não era que é língua de fogo, não. Então, queridos, por quê? Não tem como você descrever humana e materialmente uma experiência espiritual. Tem como? Se eu perguntar para vocês, como que... Me fala, como que foi aceitar Jesus? Foi uma alegria, mas não tem como você colocar em palavras humanas o que é divino. É isso que o Lucas está fazendo para a gente aqui. Não foi um vento, foi como um som. Não foi língua de fogo, foi como se fosse língua de fogo. É essa a ideia que a gente tem que ter. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e outras línguas. Queridos, aqui foi uma manifestação diferente do Espírito Santo de Deus. Como o pessoal fala hoje. O pessoal fala, não, pastor, não. Lê bem o versículo 4. Falassem outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia. Eram outras línguas. Aí no versículo 3 para frente, nós vamos entender que línguas que eram essas. Leia para mim do versículo 3 para frente. 5 para frente. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Peraí, judeus piedosos de todas as nações debaixo do céu. Então tinha gente de todo lugar do mundo da época. De todo lugar do mundo da época. O que aconteceu? Versículo 6. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Opa! Não era a língua que se fala hoje, né? Terra, planta, sei lá, cada um tem a sua. Deus usa de um jeito. Irmão, vem japonês, vem italiano, vem boliviano, vem tudo quanto é gente para ver a festa. Reunião da ONU. Isso, reunião da ONU. Sobre nós, e aí cada um, eu falando do jeito que eu falo aqui, o alemão está me entendendo, o japonês está me entendendo, a missionária falando do jeito que ela fala o português, mas o coreano está entendendo, o irmão Pereira falando português, o italiano está entendendo, o Elton falando o português, a pessoa lá da Índia está entendendo, é isso que aconteceu. Pedro falava normalmente e todos entendiam na sua própria língua. O assombro foi esse. O cara é um pescador.
Era um rude. O cara era um judeu, pé rachado, mão cortada pelo sal. Então seria como se... Exatamente. Sem intérprete. Sem intérprete. Eu estou falando, ele está falando, eu estou entendendo o momento. É uma evidência do batismo do Espírito Santo, não por esse texto. Não por esse texto. O que a gente tem que entender aqui, queridos, eu não tenho medo de falar isso. Isso aqui foi Deus desfazendo ou abençoando ou unindo o que aconteceu na Torre de Babel. Lá em Gênesis 11. O que Deus fez em Gênesis 11? Ninguém se entendia mais. Confusão de línguas. Quando o Espírito Santo vem, o que ele faz? Ele Deus está falando. Quando o homem age, há confusão. Quando o Espírito Santo age, há unificação. É isso que acontece aqui em Atos 2. Em Atos 2 é Deus assumindo o controle. É Pedro, é pessoas simples, limitadas, fazendo trabalho de poliglota. E é isso que eu quero tirar para nossos filhos, queridos. Fala. Deus só te capacitar com o Espírito Santo dele. Nós vamos ver aqui nos textos que não é o fato de você estar com o Espírito Santo e eu estar cheio do Espírito Santo que não vai ser motivo de zombaria. Eu não vou ser motivo de eu querer cortar e me ridicularizar. Não estou dizendo disso. De mim eu vou estar cheio do Espírito Santo, alguém está rindo de mim, apontar o dedo, queimar a pessoa ali. Não é para isso que eu não tenho o Espírito Santo. Quando eu prego, eu tenho finalidades a ser cumprida da parte de Deus. A minha pregação serve de salvação para uns e vai servir de condenação para outros. Queridos, eu não tenho preocupação com a obra, a igreja, prego, os vizinhos estão ouvindo. Queira Deus que eles se convertam a Jesus. Porque se assim não acontecer, quando eles chegarem no céu, qual vai ser o resultado? Eu nunca ouvi falar disso. Oh, para, que isso? Tinha uma igreja do lado da sua casa, uma igreja na frente da sua casa. Você conhecia o pastor, ele sempre tinha louvor. Eu acho engraçado que às vezes eu estou tocando louvor aqui quando eu abro a igreja. De manhã, na terça, na quinta, passa alguém, pastor, comente um pouquinho, eu gosto desse louvor. Eles podem falar que morreram sem saber de Jesus? Não. Então, queridos, qual a lição que a gente tira daqui? Primeira coisa, a extraordinária maneira do Espírito Santo trabalhar. Ele nos capacita a fazer aquilo que a gente jamais pensou. Jamais pensou. E aí, queridos, nós não vamos entrar, mas a partir do capítulo, versículo 14, nós vamos ver o maior sermão histórico da Bíblia. Aí nós vamos ver semana que vem. O que aconteceu? Os pontos relevantes, pontos de destaque. Pescador é usado para 3.000 almas se converterem. E chegamos a ver o que, queridos? Algumas lições que nós temos. Primeiro, há tempo de pode parafrasear ou comparar com o caso de Moisés à beira do Mar Vermelho. Mar Vermelho, Faraó, eu fico imaginei que agora Moisés olha para trás, vão ser pedido ele. Só vê aquela poeira do cavalo de Faraó levantando. Meu Deus do céu, dá até para ver o homem chegando. Moisés corre e vai orar. Senhor! Qual a resposta de Deus? Por que clamas a mim? Fica o povo de Israel que marche. Não é hora de orar não, Moisés, é hora de andar, é hora de marchar. Eu, se fosse Moisés, falo, Senhor, para onde, Senhor, que eu vou marchar? Você não está vendo esse mar vermelho? E durante aquela noite brilhante, Deus ia na frente do povo de Israel como uma coluna de fogo, mostrando o caminho. Mas naquela noite, várias lições nós temos que tirar. Não se preocupe com o que Deus faz na sua vida, Ele está no controle. Naquela noite, Deus sai da frente do povo e vai para trás. O povo vai onde Deus está indo aí agora?
Deus ficou entre Faraó e Israel. O Faraó andava e não chegava em Israel. Israel com criancinha de colo, com velhinha, e Faraó não alcançava. E a Bíblia diz que naquela noite, ventou a noite toda. Queridos, imagina, a primeira noite sua, ou uma das primeiras noites suas no deserto, a coluna de fogo estava na frente, foi para trás, e só vento, o tempo todo ventando. Imagina o coração daquele israelita que não era muito crente. O que a mãe estava explicando para o filho: mãe, o que é isso? Mãe, calma, Deus está no controle. Tomara, Deus está no controle. Não, fala com Moisés, fala com Moisés. Ele sai o que está acontecendo. No outro dia, Deus fala: estende a vara, o mar se abre, eles atravessam de pé enxuto, e Deus segurando o Faraó lá atrás. Deus está segurando. Quando o povo acaba de entrar, só lembra, Faraó? Porque Deus já tinha avisado a Moisés: esses egípcios que estão vendo hoje não verão de novo. Eu não vi mesmo. Então, queridos, hora de parar, hora de orar, hora de esperar e hora de trabalhar, hora de agir. Tem hora que é para agir, não adianta. Aí vai lá em Eclesiastes capítulo 3: há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Aí o povo recebe o poder. Agora é hora de trabalhar, agora é hora de sair. Antes do Espírito Santo vir, eles nomeiam, elegem outro no lugar de Judas, Matias fica no lugar de Judas. Finalmente, o capítulo 2 é refeita a obra da criação que na Torre de Babel foi rompida. A confusão das línguas, agora Deus refaz no Pentecoste. E vimos também, Pentecoste era uma festa judia do dia da colheita. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Daí se fala a igreja pentecostal. Na verdade, não tem nada a ver com o Espírito Santo, a não ser pela descida do Espírito Santo. Amém? Quem nasce perto do Natal é natalino, né? Agora quem nasce perto do Carnaval, a pessoa tem